eu quero logo afirmar que eu sou favorável à redução do que se chama maioridade penal, para que ela seja a partir dos 16 anos. E, evidentemente, como profissional de direito, a conclusão que chego decorre da minha experiência. Não como um cientista, não como um neurologista, não como um psicólogo, como um psiquiatra, um assistente social, mas como um profissional de direito por 25 anos, como promotor de justiça, membro do Ministério Público do Rio de Janeiro, atuando especificamente em matéria criminal, notadamente nas tribunas do júri, e há 6 anos como magistrado, como desembargador, em matéria criminal, julgando recursos das varas criminais e também os recursos em relação aos jovens menores de 18 anos que, eventualmente, praticaram atos infracionais análogos a crimes, e os recursos também são julgados pelas câmaras criminais. Pois bem, e com essa experiência, eu verifico que a legislação penal define responsabilidade, isso no Código 40, e inimputabilidade, a partir de 1984, com a reforma da parte geral, como a maturação ou maturidade do animal humano em, primeiro, ter capacidade de compreender os seus atos e, segundo, agir de acordo com este entendimento. Então, o que precisa o Senado e depois a Câmara, o próprio Congresso, decidir, concluir, é se alguém hoje no Brasil, já nesse terceiro milênio, tem, a partir de 16 anos, capacidade de entender os seus atos no âmbito criminal e responder por isso, saber exatamente as consequências. Se essa for a conclusão, e que certamente não será só o mundo jurídico que poderá definir, ao contrário, então isso será a proposta, e 3 emendas propõem isso. Eu verifico que essa discussão costuma ser levada pelas consequências, não pela essência. Por quê? Uma das críticas àqueles que se opõem à redução da chamada maioridade penal, seja com o nome de inimputabilidade, seja com o nome de responsabilidade, que o mestre Nelson Gria afirmava ser a mesma coisa, não haver diferença dogmática, é uma consequência. Por exemplo, a possibilidade de se colocar menores de 18 anos junto com pessoas mais velhas nos cárceres. Isto tem a ver com a consequência, não com a essência. Ao reduzir-se, eventualmente, a maioridade penal, não se está afirmando, e nem a legislação estará obrigada, a dizer que aquele com 16 ou 17 anos praticar crimes vai cumprir pena com quem tem 25, 30, 40 anos. Isso caberá à legislação, isso é consequência. Nem o tempo que cumprirá a pena, nem o local, isso caberá à legislação. Responsabilidade ou inimputabilidade é dizer quem deve responder pela prática do crime. Pode-se aprovar aqui a menoridade, a maioridade a partir dos 16 anos, e, no entanto, se afirmar que em 16 e 18 anos a pena será reduzida à metade, como ocorre com o fenômeno prescricional. E que a prisão será diferenciada, como já ocorre. Essa é uma falácia ou um equívoco daqueles que falam sobre o sistema prisional. Desde 1973, já vigora no Brasil uma lei federal que determina que criminosos condenados entre 18 e 21 anos de idade cumpram pena num sistema prisional diferenciado dos maiores de 21 anos. Da mesma maneira que as mulheres. E da mesma maneira poderá ser que entre 16 e 18 anos, praticado o crime, cumprirão a pena num sistema prisional diferenciado. Ou junto com entre 18 e 21 anos. Então, veja, a questão de onde vai ser cumprido, com quem cumprirá, em que condições, isso não é essência para se definir a responsabilidade, nem a questão da inimputabilidade. Optou o Brasil, em 1940, por 18 anos. Eu não estava vivo naquela época. Mas me parece, e aí a minha experiência como profissional de direito, há 30 anos, 31 anos, funcionando em matéria criminal, que o jovem de hoje,
ele está apto, sim, a entender, a conhecer e saber das consequências dos seus atos e agir desta maneira. Sabe muito bem o que é matar, o que é estuprar, o que é roubar e as consequências desses atos. Então, quer me parecer que ele está maduro para isso. Antes de 1940, na verdade, a maioridade era bem pequena. Já tivemos maioridade aos 9 anos. Entre 9 e 14 anos, dependendo da maturação, podendo responder por crime ou não. Isso foi no Código de 1832, o primeiro do Brasil, 1830, depois o primeiro republicano, na Consolidação de 1932, e aqui foi referido o Código de Menores de 1927, portanto, anterior ao Código 40, pregava que entre 16 e 18 anos responderia como crime, ou por crime, porém, cumpriria a pena num sistema diferenciado. Veja, se é internação, se é punição, se é prisão, isso caberá à legislação que vai regulamentar a matéria. E o que levou o legislador de 40 a optar pelos 18 anos? Se os senhores forem à exposição de motivos do famoso ministro Francisco Campos, verificarão que a questão da irresponsabilidade penal foi toda ela lastreada na questão da anomalia mental. Para justificar os 18 anos, um único parágrafo na exposição de motivos, em 3 linhas, dizer que a maturidade só é a partir dos 18 anos. Após 18 anos, é imaturo o jovem. Isso é a justificativa da exposição de motivos de 1940, que permitiu-se protrair isso no tempo. Em 1984 foi mantida, e aqui devo dizer, um dos juristas mesmo que integrou aquela comissão que reformou a parte geral e que até um grande crítico da comissão, o trabalho da comissão que elaborou um anteprojeto e agora projeto de reforma do Código Penal que está aqui no Senado, sob a relatoria do senador Pedro Tax, e aqui somos 3 membros, professor Luiz Flávio, professor Marco Antônio e eu, que integramos essa comissão. O professor Miguel Reale Júnior afirma, primeiro, que não vê como cláusula pétrea. Então, aqueles que se opõem a isso, sabe, ele afirma ser política criminal. E está na exposição de motivos que foi mantida a maioridade aos 18 anos em 1984 por questão de política criminal, não por questão de maturidade, não por questão de entendimento da prática do ato por quem tem 16, 17 anos. Foi uma opção, mas eu entendo que isso fere a dogmática penal. Na verdade, se nós verificarmos compromissos que o Brasil assumiu, a redução da maioridade não contrariaria posições até mesmo internacionais. Uma delas no âmbito penal. O Código é de 1940. Em 1953, em Roma, na 6ª reunião da Associação Internacional de Direito Penal, que o Brasil sempre participou e integrou suas diretorias, inclusive com o Evandro Lins Silva, com o Heleno Cláudio Fragoso, grandes penalistas, grandes nomes do nosso direito penal. Lá, os juristas, os penalistas, em 53, pugnavam que a maioridade fosse fixada entre os países aos 16 anos. O Código Canônico, presidente, eu só vou tentar encaminhar rapidamente para o final. O Código Canônico, ele prevê, no seu cânone 1323, o seguinte: não é passível de nenhuma pena ao violar a lei ou o preceito quem ainda não completou 16 anos de idade. E as regras de Pequim, que o Brasil é subscritor, de 1985, que é a política para a administração juvenil, reiterada na Convenção dos Direitos da Criança da ONU, de 1989, não afirma idade aos 18 anos nem aos 16. Sugere, recomenda que não seja uma idade baixa, mas deixa ao alvedrio de cada Estado-membro da comunidade internacional, mas que leve em conta a maturidade, o intelecto, a experiência, a afetividade e os aspectos psicológicos. E é isso que tem que se decidir. E, no meu entender, hoje, um animal humano maior de 16 anos
notadamente com a evolução da tecnologia. Lembrar que em 1940 nem a televisão existia, foi introduzida no país em 1950, portanto, bem depois do Código Penal ao fixar os 18 anos. No Brasil de hoje, eu entendo que há, sim, um conhecimento, uma capacidade de entender qual será a sanção, onde será cumprida a sanção, por quanto tempo. Isso é uma circunstância paralela, é uma consequência que a legislação deverá regulamentar. Finalmente, presidente, apenas para encaminhar esse primeiro momento do debate, eu quero afirmar que, apesar de ser favorável, pelas razões, e aqui eu só pude resumir, de a maioridade ser fixada a partir dos 16 anos, eu entendo que se trata de uma cláusula pétrea. Mas afirmo isso, presidente, só para encerrar, não com impeditivo de que não possa mudar. Diferentemente, com todas as vendas, todo o respeito aos vários profissionais de direito constitucionalistas que pensam em contrário, eu concordo, sim, divirjo da posição do presidente, do ministro Gilson Dipp, que já o afirmou aqui neste Senado Federal, numa audiência pública sobre a reforma do Código Penal, e também do professor Miguel Reale Júnior, que entendem se tratar de mera política criminal, portanto, não é cláusula pétrea, não é direito fundamental e pode ser alterado por uma emenda constitucional. Eu entendo que essa emenda é condicionada sim. Por quê? Porque sustento, como já o afirmou o Supremo, não apenas numa ADIM que foi referida, presidente, semana passada, pelo presidente da Ordem dos Advogados, foi bem lembrado, uma ADIM que envolvendo anterioridade em matéria tributária, que o Supremo reconheceu como uma cláusula de garantia individual e não poderia retroagir. Eu prefiro ir mais além, eu prefiro mostrar na questão da farra do boi, em que o meio ambiente, hoje, com dicção constitucional, no artigo 225, veda a crueldade aos animais. E o Supremo Tribunal Federal, quando teve que decidir entre a manifestação cultural açoriana da farra do boi, pela colonização dos açorianos em Santa Catarina, e a crueldade dos animais, optou em 2007, julgando o recurso ordinário, pela inconstitucionalidade do direito fundamental de manifestação cultural em favor de um direito individual dos animais de não sofrer crueldade. Isso não está no artigo 5º. Por isso eu entendo que, sistematicamente, é sim uma cláusula pétrea, mas que não está sujeita à necessidade de uma nova Constituição, nem a uma mini constituinte. A soberania é do povo, a titularidade é do povo. O que eu entendo é que a emenda constitucional, se não for submetida antes a um plebiscito que a autorize, desde que referendada por uma manifestação popular, ela pode ter valia, sim, constitucional. Não será inconstitucional. É como eu encaminho, presidente. Agradeço.